Então, é interessante isso de dar nome, de os júniors e os netos. O que acontece? Quando você dá um nome para um filho em homenagem a alguém e aquela pessoa, ela desencarnou, você está dando de presente o ticum daquela pessoa para o teu filho. Então ele tem ticum duplo. É no momento em que eu tenho que fazer um mapa do homenageado para saber quais são as missões que ele vai ter aqui também. Foi uma transferência de ticum que Então é uma acontece. responsabilidade para quem estuda o assunto, procurar Exatamente. não repetir o Não nome. repetir, exatamente. Procurar aliviar o lado, porque aquela pessoa já vem com toda uma carga de cura, de correção. E aí, o que ela faz? Ela vem também, né? Ela herda isso também. Ah, o meu bisavô, desde então. Na família da Celeste, por exemplo, uma geração chama César Augusto, a outra geração, Augusto César. E vai, tipo, estão na terceira ou quarta geração trocando esses nomes, não importa. Se foi por homenagem, a intenção, né? É o que vale muito. A intenção em hebraico é kavaná. É a intenção fazendo. Então, quando você faz com a intenção, aí você transfere o ticum para a pessoa. E é legal a gente falar, porque a gente vê, por exemplo, principalmente no cenário artístico, né? Muitas pessoas alteram o nome. Sim. E às vezes põe um nome que não tinha nada a ver, assim, às vezes troca uma letra, coloca uma letra a mais, tal, ou às vezes a pessoa adota um nome e ela é com aquele nome conhecida por onde ela vai, e o nome social, o nome civil dela, né, digamos assim, está preservado. Mas você falou que além do nome civil tem a vibração espiritual do nome, né? Tem. A pessoa tem ali uma vibração espiritual que é diferente. E aí, quando a pessoa decide, às vezes, sem ter feito por exemplo, uma consulta contigo, com algum profissional da área, gostei desse nome aqui, tipo Silvio Santos, né, que ele falou que gostou do nome. Uhum. Trocou, mas não teve ali, tipo, uma orientação ou uma análise que seja mais ajustada para a caminhada. Tem relação isso? Ou pela pessoa ter o nome, de repente, que foi escolhido na data de nascimento, que vai vibrar é aquele nome? Então, já partindo do princípio, você deu um bom exemplo, Silvio Santos. Silvio Santos era judeu. Judeu, Ele fez a cabala do nome dele. Ele claro que para o público ele vai falar, Silvio Santos, gostei, entendeu? Mas com certeza ele fez uma análise de cada letra do nome dele. E aí o que acontece? Quando nós transliteramos o nome da pessoa para o hebraico, você começa a ver a força da letra em hebraico, da numerologia cabalística de cada letra, não do nome em geral. Então, quando ele, por exemplo, o nome dele era Sênior Abravanel, né? O S, ele deixou o S do Silvio. O S, na primeira esfera da árvore da vida, o S, ele transliterado, ele é a letra Samer, em hebraico. A letra Samer é a letra da serenidade, é a letra da conquista, é a letra do você estar num local em que você vai olhar aquilo tudo, o panorama, e saber como você vai encontrar a ordem no caos. Tá? Então, ele já recebeu esse nome pelo Ensof, mas o nome Silvio Santos, ele com certeza ele fez essa consulta. E aí o que acontece? A pessoa, ela pode fazer essa mudança de nome. Eu cismei, eu quero. Mas nunca é só ela que está escolhendo. Nunca é aleatório. Os insights, ela recebe de qualquer... Mesmo que seja... Eu tenho clientes que falam para mim, eu sou o 6º filho do meu pai e da minha mãe. Teve uma hora que eles não tinham mais ideias, pegaram a lista telefônica e fizeram escolher aleatório. Dessa forma, olha que loucura. Mas mesmo assim, ali estava a mão de um anjo, né? Para colocar eles e escolher justamente aquele nome. E a letra, às vezes, também, né? Você falou, às vezes a família quer começar todos os filhos com a mesma letra, né? Escolhe uma letra lá e mirou nela. Isso, tem uma hora que não vai ter mais opção, né? Exato. Mas mesmo assim, são a ideia de ter os filhos com a mesma letra, né? Isso já é uma ideia que já vem já de um planejamento espiritual, né? Então, assim, olha que legal, né? Rafael, né? Rafael, ele é anjo da cura, né? Rafá, em hebraico, é cura, e El é Deus, né? Então, é a cura de Deus, né? Então, olha só o que você faz hoje. Você cura as pessoas com o teu trabalho, com o teu podcast, né? Então, você, se fizer o teu mapa e ver que a tua missão era uma missão espiritual, olha que lindo isso, né? O que você já está fazendo. Então, as pessoas, às vezes, elas não se conscientizam de que o que elas já estão fazendo já faz parte do Ticum. O mapa simplesmente vai falar para ela, olha, o caminho é esse. Ou se não fala, olha, faz um reajuste,
Eu tenho vários clientes que mudaram a chave, mas radicalmente. Eu tenho clientes que eram corretores de imóveis e que viraram terapeutas, né? E o mundo precisa de terapeuta, né, Rafael? O mundo tá doente. Precisa, embora estão tentando tirar isso do mundo agora aqui, né? Então, né, estão tentando criminalizar isso, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte, né? Estávamos comentando isso ontem lá no podcast também, falando sobre isso, sobre o quanto que um grupo pequeno, que tem um poder material, tá vendo que a coisa tá criando muito corpo, né? E está resolvendo, né? Nessa hora eu até brinco, né? Eu falo que o Rockefeller deve estar virando no túmulo, né? Porque a indústria farmacêutica, né, química veio por conta da abertura que ele deu. E quando ele vê o povo se curando da forma ancestral, imagina, né? Então eles se juntam para fazer isso, né? Mas o mundo precisa de terapeutas, né? Mas não dá. Eu acho que não dá para tirar isso, porque isso de uma forma ou de outra, as pessoas não podem impedir a comunicação de um ser humano com o outro. Exatamente. Se alguém vai na tua casa, vai impedir de te visitar? Não tem como, né? E Então, você... fica um pouco difícil isso, e eu acho que não vai acabar indo para frente. Tomara que não, né? E aí você falou da questão dos signos dos nomes, né? E é bem legal isso, porque às vezes as pessoas dão um murro em ponta de faca. Uhum. Então existem predisposições, por exemplo, um virginiano, vamos dizer, que ele esteja teimando numa área por ego, vamos dizer, né? Alguém disse que dá dinheiro, ele vai, mas não é feliz ali. Então, talvez, se ele refletisse sobre a influência positiva que ele poderia ter em outras áreas, ele teria um ajuste melhor. Então, cada signo poderia aproveitar melhor, tanto a questão do signo como a questão do nome, das influências, para criar esse caminho, vamos dizer assim? Aí entra mais a questão dos planetas, a colocação dos planetas na árvore da vida. Porque a colocação dos planetas, ela é diferente da tradicional, entendeu? Então, muitas vezes, você tem planetas, por exemplo, como você citou, Virgem, né? Então, o virginiano, ele é do elemento terra, né? Então, às vezes, o signo dele pode estar numa esfera, por exemplo, a esfera de Rohma. Rohma, ela é a segunda esfera da árvore da vida, que ela está ligada com a nossa mediunidade, está ligada com os insights, ela está ligada. Se você tem o signo de Virgem em Rohma, e de repente ali você tem Vênus, que são os prazeres sensoriais, que é o prazer daquilo que você está fazendo. Se você tem Mercúrio, né, que é o planeta da comunicação, nessa esfera, e ali o signo de Virgem está ali, aí é quando eu falo para a pessoa, olha, você está dando murro em ponta de faca, meu amigo, você é um contador, você é, sei lá, algo que precise de planilha, você fala, olha, você tem essa influência aqui. Assim, é muito comum a pessoa falar, realmente, eu vou te falar que eu luto contra isso. Eu luto contra isso. Então, sim, pode influenciar bastante, assim. Mas eu digo que a influência é maior dos planetas para a pessoa. E eu também conto histórias, né, dos planetas para as pessoas, né? Então, ela acaba entendendo o processo dela. Eu converso com donas de casa, ou eu converso com mulheres que trabalham na manutenção, como empregada doméstica, ou como na limpeza de apartamentos, mas inclusive semana passada, eu conversei com uma cliente que ela mora em Portugal, mas ela faz limpezas em Portugal. Ela tem 9 planetas em aquário. 9. Aí ela começou a contar a história da vida dela. Que é o quê? É uma pessoa reprimida o tempo inteiro. Então, pai batia, mãe batia, marido batia, até filho batia nela. Por quê? Porque é uma pessoa livre, é uma pessoa, né, meio que com o instinto da Lilith, né, de liberdade, de quer fazer o que precisa ser feito, de querer salvar as pessoas, de querer fazer tudo. 9 dos 9 planetas em aquário. Então, você imagina a influência aquariana. Só que ela tem tá chegando quase nos 70 anos, então, quer dizer, é uma criação muito retrógrada ainda, que quando a mulher ela tenta se desenvolver, ela é cortada o tempo inteiro. Então, hoje ela é uma empregada doméstica, não desmerecendo o trabalho, mas ela não queria aquilo para ela. Ela falou, eu tenho quase 70 anos, mas se eu puder mudar, eu vou mudar. Eu falei, então muda. Você gosta de tarô, você gosta de reiki, você gosta... Ela falou, eu adoro. Eu falei, começa a estudar.
Mas eu tenho vergonha de cobrar. Falei, esse já é um outro assunto. Vamos conversar sobre dinheiro e energia. E o mapa todo falava muito isso para ela. O mapa gritando para ela durante os quase 70 anos dela, dizendo para ela, pelo amor de Deus, você é uma aquariana. Você tem sol, lua, ascendente, tudo em aquário. E a questão da energia, foi legal você falar sobre isso, porque às vezes, o oraculista, se ele não receber a energia do dinheiro, a energia sai dele, né? Exatamente. E isso foi uma questão que até eu conversei muito com a Celeste sobre isso, sobre a cobrar o trabalho dela. Eu, por muito tempo, não soube cobrar o meu também, né? Mas aí entra os princípios do judaísmo também, né? Porque a Cabala, ela nasceu no berço judaico, não tem como, né? Então, o respeito que o povo judeu tem pelo dinheiro como energia, é uma energia que move o mundo. Ela move o mundo. Claro, você coloca ela no lugar que ela tem que ficar, mas respeitando, né? Existe uma esfera da árvore da vida, que é a esfera de Yesod, que ela fala muito sobre a energia do dinheiro. E a esfera de Yesod, ela está num posicionamento, a posição dela é que ela divide o mundo espiritual do mundo material. Ela é uma esfera antes de Malhut, que é a materialidade. Então, as coisas têm que passar por ela primeiro, né? Ainda ontem, eu estava conversando com isso, eu nas sincronicidades da vida, eu estava naquele serviço do BlaBlaCar, né, de carona, e a motorista veio conversando comigo, tal. Enfim, trocamos uma ideia maravilhosa, e ela trabalha para uma família, e ela indicou a família para fazer mapa comigo. Ela fez, e já 2 membros da família fizeram mapa comigo. Eu falo para ela, olha, todo mundo que me indica mapa, eu pago uma comissão. Por quê? É energia tangível que você está dividindo. Cabala significa receber, mas receber com a intenção de compartilhar, para você poder criar esse fluxo. Então, se eu estou recebendo, eu vou compartilhar, né? E se fala muito dos 10%, né? Do dízimo. Por que 10? Porque 10 é o número das esferas da árvore da vida. Então, quando você despende 10%, seja lá do que for, valor, tempo, o que for, você está pegando todas as esferas da árvore da vida e dando de presente para a pessoa. Quando eu falei para ela dessa comissão, ela falou, não quero. Eu falei, aceita. Eu tenho que aprender a aceitar. Eu falei, porque quando você aceita, você está me dando também. O que você está me dando? O prazer de dividir com você. Olha o fluxo que gera. Então, as pessoas, elas precisam saber dividir, precisam saber compartilhar, que esse é o princípio da Cabala. E o 10 conecta ao 1, ao absoluto, né? Exatamente. Então, as pessoas estão eu vejo assim, estão em conexão com o absoluto, estão em conexão com o todo, quando elas entendem que o dinheiro também pode ser espiritual. Pode estar envolvido no aspecto espiritual, exatamente, né? E aceitar isso numa boa, fluir bem com isso, né? Como a gente falou sobre o absoluto, sobre Deus, né? Como as pessoas podem entrar em conexão e também terem uma ampla percepção e encaixar isso no dia a dia com os nomes de Deus? É o que eu falei, eu uso muito essa tabela, né? É uma tabela onde ali você encontra 72 formas de conversar com Deus, né? Então, primeiramente, o Zohar conta também que Moisés, ele esculpiu esses 72 nomes no bastão, né, no cajado que ele usou para abrir o Mar Vermelho, né? E a entrada dele no Mar Vermelho foi uma entrada de fé, de acreditar no que estava acontecendo. Por quê? Essa história de que, né, que ele parou na beira lá do Mar Vermelho, bateu o cajado e o mar vuf, não, ele entrou na água. Quando a água estava aqui, ó, no pescoço, ele não ia mais aguentar, ele continuou andando com a fé em Deus e com a fé nos 72 nomes que estavam ali no cajado dele. Aí que o mar começou a fazer todo um movimento para ele poder passar. Mas ele deu o primeiro passo de fé. Ele foi. O exército atrás dele, o exército do faraó atrás, o povo reclamando aqui. Ele virou para Deus e falou assim, Deus, e agora o que eu faço? Deus falou, você está perguntando para mim? Vai e faz. Ele falou, bom, vou e faço. O que eu tenho a perder, né? Fora a vida, né? Ele entrou. Então, o poder desses 72 nomes, ele é imensurável. E hoje, a humanidade tem isso nas mãos. Então, quando a gente fala das letras em hebraico, o que acontece? Deus estava criando tudo, né? Estava no momento de criação dele, né? E aí,
o que é falado? 1 João cita Gênesis, dizendo que Deus criou o verbo e a partir do verbo tudo foi criado. Quando você pega a palavra verbo e você vê a numerologia dela, ela vira um código. E é muito comum na Cabala trocar as letras, né, para você chegar num outro nome. Quando você usa esse método, você é remetido, a palavra verbo te remete para o alfabeto. Então, Deus criou o alfabeto, Deus criou 22 ferramentas, as 22 letras em hebraico, para poder criar tudo. Então, você teve uma letra que criou Júpiter, outra letra criou Sol, o conjunto de 3 letras criou a nossa alma. Então, no final, o que ele fez? Ele pegou essas 22 letras e falou para o ser humano, olha, aqui, agora é com você. Entendeu? Quando fala imagem e semelhança, é isso, nós somos seres criadores também. Então, as letras estão ao nosso dispor, para nós criarmos o que quisermos. Tudo na nossa vida pode ser criado. E outra, a nossa alma foi criada pelas letras em hebraico. Ah, eu não sei ler em hebraico. Não precisa, a sua alma já está lendo. Nós usamos a janela da alma para olhar tudo. Então, quando você está diante de uma letra em hebraico, você está diante do teu Criador, do presente que ele deu. Então, quando você pega, aí isso foi organizado numa tabela, com 72 nomes, 72 sopros de Elohim, 72 anjos, né? Você sabe que tem vários nomes, inclusive o próprio filme O Nosso Lar cita, né, quando o Espírito está mostrando para o André Luiz, né, mora lá naquele ônibus espacial, ele fala para o André, ali, aí é uma estrela de Davi, né, que está embaixo, em formato que nós chamamos de Maguen Davi. Ele fala, ó, ali são 72 ministérios, ou 72 sopros de Deus. Então ele cita, né, todas as vertentes religiosas citam isso. O que acontece no mapa? Não adianta a pessoa achar que ela vai ter que usar os 72 nomes, né, porque para a nossa modernidade hoje isso é muita coisa. Então, o que eu faço? Eu retiro 6 nomes dessa tabela, para indicar para a pessoa, dependendo qual é o Tikkun, qual é a Lilith e qual é o Quiron. Para cada um deles eu indico 2 nomes, por quê? Porque eles estão em 2 pontos da árvore da vida, no signo e na Sefirá. Então, para cada situação, eu falo para a pessoa, olha, você vai usar esse nome. Aí a pessoa fala, vou usar como, né? Como você pode usar? Uma coisa simples, imprima o nome e deixa ele perto de você. Aí pode deixar no descanso de tela do computador. Pode deixar na tela do celular, no tablet, seja lá onde for, mas deixa a sua alma olhar para essas letras, deixa ela olhar para esses nomes. Então, por exemplo, a pessoa, ela quer encontrar alma gêmea, né? E a alma gêmea para a Cabala, ela é tanto da parte de relacionamentos amorosos, como de um sócio, de uma amizade, né? A alma gêmea tem todo esse contexto. Eu indico o nome para a pessoa, olha, tá aqui, ó, o nome alma gêmea está aqui para você, pode usar. Mas deixa ela no teu campo de visão, para você usar o tempo inteiro. Então, o uso é muito fácil. Quando eu falo para a pessoa que ela fala só isso, eu falei, é só isso. A ferramenta é essa. Você pode usar. Então, tá ali, tá livre para todo mundo usar. A pessoa pode usar. Inclusive, uma forma do uso desse nome, eu brinco, sabe o livrinho Minutos de Sabedoria? Sim, sim. Né? Deve ter aí também. A pessoa abre aleatoriamente e vê qual é a meditação do dia. O que eu faço? Eu separo um PDF especial para a pessoa, fora o PDF do mapa, com os 72 nomes e falo, olha, imprime. Vai dar uma encadernação boa, você põe a tabela na parte da frente e todo dia escolha um número. Eu quero hoje o nome número 2. Vai lá na página 2, vê qual é a meditação e vê qual é o anjo do dia. Então, é um poder que está à disposição de todo mundo. Todo mundo precisa ter acesso a essa informação. E é legal a gente falar também sobre isso, porque existe uma queda de braço entre pessoas que às vezes não estudam a Kabbalah, ou não estudam outros aspectos que são mais aprofundados, né? Muitas pessoas falam assim, mas o Deus de Moisés era um Deus severo, era um Deus que era punitivo, e o Deus de Jesus era diferente. Mas a pessoa não olha a árvore da vida, o momento que estava acontecendo. Exatamente. Na severidade, ou então lá em Tiferet, vamos dizer, né? São momentos diferentes, mas são ligações com a árvore da vida. As pessoas, elas acham que o Deus era severo, e daqui a pouco ele ficou bonzinho, mas e o momento que estava acontecendo, a mensagem, né? Então,
é legal você falar sobre isso, porque as pessoas elas podem olhar Deus com outros tipos de qualidades, né? Não Exatamente. é 72 qualidades, por exemplo. Né? 72 qualidades. E as É. pessoas não precisam se ligar somente a um arquétipo, vamos dizer, a uma forma, né? E quando a gente fala sobre essas maneiras de chegar até o Criador, né? E os intermediários, né? Muitas vezes as pessoas têm uma certa curiosidade sobre o anjo da guarda. Em muitas tradições as pessoas firmam uma vela para o anjo da guarda, até mesmo em religiões mais dogmáticas, mas nem sequer sabem o nome, nem sequer sabem a influência, nem sequer se ligam ao salmo específico. Conta um pouquinho para o pessoal qual que é a importância dessas relações. Isso é extremamente importante, porque assim, o nome é conexão. Em qualquer vertente religiosa, para você ter uma boa comunicação espiritual, saber o nome é muito importante. E aí é o seguinte, bom, lá vem eu com uma historinha básica. Você está andando na rua, e alguém fala assim para você, Rafael, você vai olhar na hora. Mesmo que você não conheça o nome, mesmo que não seja para você, você vai olhar. Ah, desculpa, eu pensei que fosse para mim. Com o anjo da guarda é exatamente a mesma coisa. Todo anjo tem um nome. Então, quando você usa o nome dele, ele vai falar, opa, ele sabe o meu nome em hebraico ainda? Deixa eu lá ver o que ele quer, entendeu? E aí o que acontece? O anjo, ele está à nossa disposição. Ele está ali pronto para nos ajudar, né? Ele não tem um dia e um horário para nos ajudar. Você chama e ele vem. E quando você fala o nome, você cria uma intimidade, você cria conexão, né? Em qualquer outra, como eu digo, né? Qualquer outra vertente, quando você sabe o nome daquela entidade espiritual, você fica mais próximo, né? Quando você está nas religiões de matriz africana, porque o meu orixá é tal, né? Porque o meu ori é tomado, porque você fala aquilo com orgulho, né? Você fala bem aquilo. Então é muito importante o nome, você saber o nome, é a conexão. E aí o que acontece? O teu anjo foi dado para você, segundo os princípios da Cabala, quando você nasceu. Você nasceu e foi dado esse anjo para cuidar de você. E ele já tinha um nome. Ele já conversava com você. Só que agora o que acontece? Quando você for acender uma vela, fale o nome dele em hebraico, né? O mapa vai revelar esse nome, você fala, use o nome dele, tá? É interessante, até há uma demonstração que a Cabala fala, que é interessante que cada um use o nome do anjo, que outra pessoa não pronuncie, porque o DNA genético daquela pessoa não está preparado para receber a força desse DNA espiritual. Você tá. Então você pode falar o nome dele tranquilamente, que aí vai. Então é conexão, né?